Hi, Barbies e Kens contadores. Sai daqui, bicho. Tudo bom? Gente, uma abelhinha queria me estourar eu começar o vídeo, mas assim, anulei isso, né? Mas hoje a gente vai falar sobre o meu 8º período de Ciências Contábeis. Como é que foi meu TCC e tudo mais, tá? Vocês estão ansiosos? Porque eu tô muito ansiosa pra fazer esse vídeo também pra acabar minha faculdade, sabe? Então, roda a vinheta. Se você gosta de conteúdos como esse, já deixa o seu like, comente aqui embaixo em que período você tá dessa faculdade, tá bom? Então vamos lá, gente. Eu achei que o TCC ia aparecer na minha vida bem assim no final mesmo do ano. Eu achei que agosto, assim, né? Iludida que achou que era agosto, por aí. Mas não, gente, assim quando iniciou o 8º período, já tava assim lá o TCC bem exposto pra gente. Então foi uma das primeiras coisas que eu fiz no 8º período. Como eu disse no primeiro vídeo que eu falei do meu primeiro, segundo e terceiro período da faculdade, eu falei pra vocês que eu estudo EAD, né, em ensino à distância. Algumas coisas podem ser diferentes, mas o meu TCC, ele tem uma matéria pra isso. Eu não sabia. Eu achei que o TCC era um trabalho, tipo assim, um trabalho mesmo, tava lá escrito TCC. Mas não, ele tem uma matéria que chama Experiência Contábil e dentro dessa matéria tem o TCC. Vamos falar do TCC. O meu TCC foi dividido em 2 etapas. Cada etapa possui 2 envios, sendo um para correção e outro que é o definitivo mesmo. A primeira etapa vale 3 pontos e a segunda etapa vale 6. Só que com o advento, né, do coronavírus e tal, aconteceu que a apresentação do TCC foi anulado. E esse 1 ponto da apresentação do TCC foi incluído na segunda etapa. Então passou a ser 7 pontos. Então, o que era para fazer na primeira etapa? Vamos lá então. Primeiramente, eu vou falar de maneira organizada para vocês entenderem. Primeiramente, a gente tinha que escolher o nome da empresa, ou seja, a empresa mesmo em si, e depois a gente tinha que fazer a história da empresa no Word. Essa história da empresa tinha que conter algumas coisas básicas, por exemplo, a localização da empresa, o nome da empresa, né? Como eu disse, o capital social, o quadro societário, a missão, visão, valores e objetivos da empresa. Talvez eu tenha esquecido de alguma coisa, mas assim, a base é mais ou menos isso. E no Excel você tinha que fazer contas, isso mesmo. Mas não é nada tão difícil porque o Excel faz tudo, praticamente. Então você tinha que fazer algumas contas, né? A análise dos índices de liquidez, rentabilidade e outros. Eles disponibilizaram essa análise das demonstrações contábeis de uma empresa. Então, assim, se a gente escolhesse aquela empresa, a gente poderia utilizar os dados dela. Por exemplo, se eu falasse assim, vou escolher aqui uma empresa que tal, eu ia ter que pegar os dados dessa empresa para me fazer a análise. Mas como eu não sou boba nem nada, né? Eu pensei assim, quer saber? Eu vou pegar os números que eles disponibilizaram. Eu pensei assim, vou pegar essa que tá mais feita, já tá mais pronta, e daí não vai faltar nada. Então foi bem legal eles terem disponibilizado, porque se eu fosse pegar aí de outra empresa, meu Deus, eu acho que eu ia ficar assim quase um ano fazendo esse trabalho. Eu achei que eu não ia errar muito, mas eu acabei errando algumas coisas. No Word, por exemplo, eu errei algumas palavras, eu coloquei em primeira pessoa e não era para colocar, né, gente? Então, a gente tá escrevendo o texto, a gente tem que ser meio que imparcial, né? Então, algumas palavras eu tinha que consertar. E na análise das demonstrações contábeis, eu também errei uma parte lá. Eu achei que não estava errando nada. E olha só para vocês verem, tinha uma parte lá que era dividido por 2. E eu esqueci, tava bem lá na minha cara, gente, que era dividido por 2. E eu esqueci. Depois eu fiquei assim indignada, pensando, meu Deus, como é que eu não vi isso? Depois eu corrigi e mandei no segundo envio. E aí eu consegui tirar 3, nota máxima. Então assim, quando a gente envia a primeira vez, ela dá o trabalho da gente com as correções, né? E aí você escolhe se você vai querer corrigir e mandar no segundo envio ou se você vai querer ficar com aquela nota mesmo. Por exemplo, com os meus erros eu tinha tirado 2,8. Era uma nota até boa, mas eu acabei pensando assim, quer saber?
Eu não sei o que vai vir a seguir, né? É muito melhor eu já adquirir esses 3 pontos agora do que depois ficar sofrendo. Uau. Então esses 2 décimos podiam me trazer muita falta no futuro. Então vamos falar da segunda etapa agora. O trabalho foi um pouco maior, foi tudo no Word. E nessa etapa a gente ia falar sobre análise dos índices, fazer análise, né? O parecer e o plano de ação dessa empresa. O meu trabalho ao todo deu 10 páginas, um pouquinho grandinho, né? Então esse trabalho tinha que ter introdução, a gente falar um pouquinho da empresa. E na análise você ia ver, esse resultado a gente tinha que ver se era bom, se era ruim e tal. Então a gente tinha que fazer essa análise. E no parecer a gente tinha que falar sobre quais números que estavam ruins, quais números estavam bons. E no plano de ação a gente ia melhorar esses números. Então foi assim, bem desafiador, né? Porque eu nunca tinha feito um trabalho assim, mas foi bem legal, tá? Foi de muito aprendizado. E nas considerações finais, né, que é a conclusão, a gente ia falar sobre a importância dessas análises, do parecer e do plano de ação. Então foi assim, até de boa, eu achei até de boa. E aí eu enviei para correção e eu achei que ia ter assim bastante erros, gente, porque assim, lá no template e no manual também tava escrito assim que cada título ali tinha que ter 20 linhas só. E na análise dos índices, o meu trabalho passou muito. Então, assim, eu dividi em partes, né? Falando de cada análise, por exemplo, análise dos índices de liquidez, análise dos índices de rentabilidade e tal. Fui dividindo em partes. Então, cada partinha realmente ficou menos de 20. Menos de 20 linhas. Mas, assim, ao todo que era para dar 20 linhas. E o meu não deu, gente. O meu passou muito, então eu achei que eles iam ficar falando, que não sei o que, tem que obedecer e tal. E aí, graças a Deus, eles não falaram nada. A minha professora, minha orientadora não falou nada a respeito que tava muito, né, exagerado. Mas os outros eu obedeci certinho. Mas graças a Deus, eu só errei em 2 lugarzinhos, na qual eu consertei, tipo assim, em menos de 1 minuto. Então agora vamos falar um pouquinho das matérias, né? Porque também teve matérias também. E teve muito mais do que os outros períodos, ó. Teve 5 matérias. Porque assim, gente, tinha algumas matérias que estavam pendentes. E daí eu ia fazer ela no próximo ano. Só que a minha faculdade é 4 anos. Então eu falei pra tutora da minha faculdade, né? Falei, olha, tem algumas matérias que tá próximo ano. Que negócio é esse, né? 4 anos só. E daí ela falou que ela ia entrar em contato lá para colocar tudo nesse período. Eu achei assim meio ruinzinho porque ia ser mais matérias, mas achei bom também porque ia acabar tudo nesse ano, né? Então as matérias que eu fiz foi controladoria, que é muito bom, tá, gente? Auditoria e perícia contábil, isso aqui é tão requisitado, né? Auditor, profissão de auditor. Quem sabe em algum momento eu seja. Então, assim, tem muita coisa, processos, provas em auditoria, etapas da auditoria, laudos e pareceres. Então, assim, é bem legal para quem quer ser auditor. Eu não vou mentir, sabe? Quem sabe eu vou ser em algum momento, né? Mas agora sim, no começo, não. E tem o planejamento tributário e fiscal. Então, tudo a ver com tributação, isso aqui. E o mercado financeiro e de capital. Então aqui vocês vão entender tudo sobre o mercado de capitais, bem legal também. E daí tem essa última materinha que eu ainda vou estudar ela, que é a análise orçamentária e fiscal. Eu nem sei ainda que a gente vai ver, mas eu acho que não é tão difícil não. É orçamentos, medidas de desempenho, demonstrações projetadas. Eu acho que não deve ser tão difícil não, gente. Então assim, gente, estou muito feliz de estar acabando essa faculdade e foi um desafio assim bem grande eu ter feito, né, ter entrado para essa faculdade. Esse TCC também foi um desafio assim, porque gente, vou falar uma coisa para vocês, eu não mexia no Excel, sério mesmo, assim, tudo que eu aprendi foi tipo assim na hora. Então eu fiz o meu TCC, aquelas análises, tudo no Excel e tipo foi meio difícil porque eu tinha que ficar aprendendo e já fazendo meu trabalho, aprendendo e fazendo trabalho. Claro que eu só fiz, assim, algumas funções básicas, né, do Excel, mas, assim, aprendam, tá, gente? Vocês que estão no início, aprendam, porque o Excel é algo que vocês vão ver muito na vida de vocês.
na vida profissional de vocês. Então tem que aprender. Eu pretendo aprender muito mais ainda. Eu gostei muito de fazer o trabalho lá, porque, gente, é muito de boa. Tem muitas funções, assim, super legais, que auxiliam muito. E vocês que talvez estão iniciando, não ficam desesperados para acabar logo, não. Aproveita, tá? Estudem bem, aprendam. Aproveitam bastante esse tempo, porque vai ser de muito aprendizado para vocês. E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fica todos com Deus e um forte abraço para todos vocês.